Sabes aquela pergunta que todos fazem em encontros sociais? Quando lhes apresentam uma pessoa e dizem: essa é fulana e ela é psicóloga. Começam logo todos a perguntarem: afinal, quais são os problemas que mais te aparecem? Qual o perfil de pessoas que te procuram para fazer terapia? E é hoje que eu te conto isso. Vamos falar dos motivos mais comuns para a busca de psicoterapia e os sinais que deves considerar uma sirene para a busca de um psicólogo. Olá, sou Suzana Moreira, psicóloga clínica, e este é o nosso canal Psicologia Cultural. Este é o terceiro vídeo da série Psicoterapia. Já falamos aqui o que é terapia, como funciona, por que todos precisam fazer, e eu vou deixar no final os links dos outros dois vídeos. Segundo a OMS, uma em cada 4 pessoas é afetada por problemas psicológicos ao longo da vida. Então, quanto antes buscarmos ajuda, melhor, porque assim os sintomas não se agravam. Em psicoterapia, o paciente aprende a analisar seus sentimentos, seus comportamentos e seus pensamentos. Assim, ele pode tomar o controle das suas emoções, avaliando quais lhe fazem bem e quais lhe prejudicam. É o automonitoramento. Porque há muitos pensamentos distorcidos, que chamamos de crenças distorcidas. E elas nos induzem a ter reações e decisões erradas. Quando é que tu marcas um médico, por exemplo? Quando tu próprio ou alguém da tua família percebem um sintoma que sabem não ser normal. Tu próprio ou o familiar avaliam que é algo de errado, então vão em busca de tratamento. Nós, mulheres, não somos orientadas a fazer o autoexame da mama? Temos que de vez em quando ver se há algum nódulo, algum corpo estranho. É sinal que precisamos buscar ajuda. Com a saúde mental não é diferente. É exatamente igual à saúde física. Ao percebermos um problema, devemos correr ao especialista. Mas não é só nos problemas como tristeza e depressão que deves buscar ajuda. Deves buscar também se és uma pessoa que precisa controlar a vaidade, a arrogância, aquele erro fatal de Lúcifer, não é? Achar que é melhor do que na realidade é. Para essas pessoas, o problema está sempre no outro e ninguém gosta deles por isso. A soberba afasta a família, afasta os amigos, e aqueles que ficam são os falsos. Fingem gostar das piadas, fingem gostar da postura dele, seja porque é um subordinado no trabalho, ou porque andar com ele dá alguma vantagem social, ou porque um dia ele pode te indicar para algum cargo. Isso é uma relação de interesse. Aceite, ninguém é perfeito. Do latim perfecto, significa feito até o fim, como um vaso de barro que passa por vários processos. Quando está pronto, sim, podemos dizer perfecto. Mas nós, seres humanos, estamos continuamente em processo de evolução, de transformação. Portanto, nossa arrogância, na verdade, é ignorância. Pode já começar a pensar em que precisas melhorar. Qual parte tua precisa mesmo ser substituída? Então, sendo objetiva, quais os motivos mais comuns para buscarmos psicoterapia? Número 1, a ansiedade. Sintoma muito recorrente que atrapalha muito a vida laboral. 2, depressão. Quando a pessoa já não tem energia alguma para trabalhar, passear, etc. Crise de pânico. Quando a ansiedade ultrapassou todos os limites e a pessoa tem aquele pico chamado pânico. Luto, seja por doença, por acidente, por Covid, nenhum de nós está preparado para uma perda. E não existe uma perda mais dolorosa que a outra. Todos nós sofremos e leva um tempo para nos recuperarmos. Problemas no namoro ou no casamento. Geralmente o paciente narra um evento específico que quer resolver. O psicólogo mostra que há outras questões a serem trabalhadas, que esse problema descrito é apenas a ponta do iceberg. Mas o paciente, por medo de enfrentar os seus fantasmas,
assim que resolve o problema da relação, foge da terapia. É óbvio que o problema vai voltar. Não adianta tapar o sol com a peneira, fingir que enfrentou. Tem que escavar fundo mesmo, para ver a origem dos problemas. Separação ou dificuldade em pedir o divórcio. O casal que não investe na relação, que não se compromete, acaba por separar-se. Não há outro caminho. Mas muita gente, depois que se separa, se arrepende. E aí torna a vida do ex um inferno. Faz mil promessas, faz pequenas mudanças para que o outro perceba, o que às vezes até resulta. Mas por quanto tempo? E há aqueles que já perceberam que a relação não funciona mais, já decidiu pelo divórcio, mas não sabe como fazer isso, por medo da reação do outro. Medo de magoar, medo que a pessoa caia em depressão, que não consiga aguentar o impacto da notícia. O nome disso é narcisismo. Por que tu julgas que teu parceiro ou parceira vai morrer na tua ausência? Por que te consideras imprescindível? Te achas insubstituível? Te consideras o melhor marido, a melhor esposa que pode existir? Quanta pretensão a nossa, não é? Mas o ser humano é assim mesmo. Baixa autoestima. Geralmente é um problema que vem desde a infância e, por não ser tratado, se cronificou. A pessoa com baixa autoestima tem já um histórico familiar e escolar de mágoas, rejeição, ausência de cuidados, de afeto, bullying, busca de sentido para a vida. Pessoas que não se conhecem não veem sentido para a vida. Se não se conhece, não consegue encontrar a profissão ideal, não encontra o parceiro ou parceira certa, não faz amizades sinceras, porque não sabe o que buscar. Então vivem uma vida de superficialidades, fingindo estar tudo bem. Solidão. As pessoas hoje não sabem lidar com isso. Os aplicativos de encontros, de namoro, surgiram justamente por isso. Estar sozinho ainda é sinônimo de infelicidade. Desde quando casar nos garante felicidade? Mas não é preciso estar mal para procurares um psicólogo. Não precisas esperar o leite derramar para limpar a sujeira. Podes evitar que ele derrame. Tens de aprender a perceber os sinais do teu corpo. Então, quando buscar psicoterapia? Quando percebes que não vais dar conta do que estás a sentir? Quando a angústia e a tristeza são tão intensas ou a ansiedade está a te limitar nos estudos, no trabalho? Quando pensamentos repetitivos estão a te desestabilizar? Quando o mesmo problema se repete em relações diferentes? Se tu te relacionas com várias pessoas, na família, no trabalho, com os amigos, e acontece o mesmo tipo de problema, o mesmo tipo de conflito, talvez o problema não seja com as outras pessoas, mas sim contigo. A mágoa e ressentimento que tu sentes e tanto reclamas é exatamente o que tu causas nos outros. Quando erras com as pessoas constantemente, magoas os outros o tempo todo e não consegues controlar esse impulso, porque tu achas que são elas que estão erradas, essa é uma crença que deves trabalhar com teu psicólogo ou com tua psicóloga. Porque o mundo está errado e só tu está certo. Ideia luciferiana, não é? Porque Lúcifer achava que o universo estava mal gerido, que havia injustiça e que ele seria um melhor gestor. As pessoas não se dão conta de outros fatores muito recorrentes que também são indicativos de uma desorganização emocional. Dores no corpo, dor de cabeça constante, cansaço, tristeza ou raiva, aquela irritabilidade que a gente sabe que não é normal, a queda excessiva de cabelo, enjoos, tonturas, sonolência o dia todo ou insônia persistente. Se tens alguns desses sintomas, tenha certeza, algo está errado contigo. Não fique esperando um milagre, porque as questões emocionais são como qualquer doença física.
se não tratadas, vão piorar. O quadro vai se agravar e mais difícil será a recuperação. Quando tuas reações são desproporcionais à notícia ou aos acontecimentos, ficar chateado porque teve nota ruim na faculdade ou porque a chefe apontou alguma coisa mal no teu trabalho, isso é normal. Mas se a tua reação é bem mais intensa do que normal, deves acender um sinal vermelho. A baixa tolerância no dia a dia. Se te irritas com o barulho dos filhos, com o barulho dos vizinhos, com a conversa dos colegas de trabalho, se fazes várias coisas erradas, pequenos acidentes no dia a dia, como derramar café, quebrar um copo, tropeções, etc., é hora de desacelerar e buscar ajuda, claro. Oscilações de humor intensas, passaste o dia bem, de repente no meio da tarde ficas hiperirritadiço, sem motivo aparente. Não, isso não é normal. Problemas no sono, problemas de alimentação, insônias, pesadelos, aquele sono quebrado, isso tudo é muito negligenciado, mas são sintomas. Assim como a má alimentação. Tudo isso tem origem na ansiedade. A falta de controle da raiva ou outra emoção. Há pessoas que têm medo da própria raiva, medo do que possa causar no outro. É possível controlar o que sentimos. Aqueles rituais como lavar as mãos muitas vezes, verificar se as lâmpadas foram apagadas várias vezes, voltar para ver se fechou a porta de casa, se o fogão está desligado. Chamamos isso de toque e há uma variedade imensa de estilos. A falta de memória e concentração. Outro ponto que a população em geral desconhece são as doenças psicossomáticas. Vamos falar disso em outro vídeo melhor. Mas resumindo, há muitas doenças físicas que têm causa emocional e as pessoas ficam tratando os sintomas físicos e não ligam a mínima em descobrir a razão da doença, por que ela começou. O nosso corpo apenas expressa o que está nas nossas emoções. Tudo aquilo que tu foges para não resolver vai aparecer como doença no corpo. É uma tentativa do teu psiquismo de te chamar a atenção. É preciso tratar a raiz do problema. Tu sabes como funciona a economia de uma casa ou de um país, certo? Pois o nosso psiquismo tem uma economia própria. Nosso cérebro é um gestor responsável por toda a energia que entra e a quantidade dessa energia que sai. Se tu estás em algum conflito ou em sofrimento por alguma questão, estás a gastar muito mais energia que o normal. E isso te traz um desgaste muito grande, não só emocional, mas físico também. Essa energia a mais que tu estás a gastar no sofrimento seria para usar em coisas boas, em passeios, família, diversão, busca de conhecimentos novos. Nas sessões, o psicólogo consegue fazer essa avaliação e te ensinar como deixar novamente em equilíbrio o teu aparelho psíquico. Entendam, nosso psiquismo comanda todo o nosso corpo e nossas escolhas, comanda a nossa vida. Deixei aqui o link de outros 2 vídeos para assistires. Beijinhos, Luso Gaúchos!